Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Espero que estejam todos bem. Vamos iniciar o sexto tema do curso Raciocínio Lógico Matemático para Concursos Públicos, aqui no canal do Raciomática Cursos. Vamos iniciar o tema Proposições Categóricas. E aí, professor? O que são essas proposições categóricas? Pessoal, proposições categóricas é uma classificação dada às proposições lógicas que são formadas pelas palavras todo, algum e nenhum. Então, se ao olharmos para uma proposição lógica, ela for formada por alguma dessas palavras, nós estaremos diante de uma proposição categórica. Existem 4 formas da gente enunciar uma proposição categórica. Nós podemos enunciar essas proposições como sendo todo A é B, nenhum A é B, algum A é B e algum A não é B. E é exatamente isso que nós vamos estudar a partir de agora. Como entender, como interpretar essas proposições. Nós veremos que através dos diagramas lógicos é fácil da gente entender essas palavrinhas que confundem e muito a cabeça de muitos concurseiros. Então vamos lá, pessoal, entender cada uma dessas proposições. A primeira proposição categórica a ser estudada é a proposição todo A é B. Essa expressão significa que o conjunto A está contido no conjunto B, ou seja, todo elemento de A também é elemento de B. Professor, isso daqui não é lá do estudo da teoria dos conjuntos, não? É, galera. Sabe o que é? É porque as proposições categóricas são representadas por meio de conjuntos, por meio de diagramas lógicos. Essa frase, o conjunto A está contido no conjunto B, pode ser representada de duas formas. A primeira é quando o conjunto A está dentro, está contido no conjunto B. Então, nós temos essa representação. Mas nós podemos também ter a representação de quando os conjuntos são iguais. Se o conjunto A e o conjunto B se coincidem, se eles possuem os mesmos elementos, nós podemos afirmar sem problema algum que o conjunto A está contido no conjunto B. E é dessa forma que nós o representamos também. Então, pessoal, gravem essas representações. Todo A é B pode ser representado tanto dessa forma quanto dessa outra forma. Tudo bem? Tudo bem, professor. Vamos ver, quando a gente for resolver os exercícios, como é que a gente trabalha com isso. Nós veremos, pessoal. Entendendo esses conjuntos, não há dificuldade para resolver exercícios de proposições categóricas. Beleza? Quero chamar a atenção de vocês para expressões sinônimas. A expressão todo A é B também pode ser enunciada como sendo qualquer A é B e também cada A é B.
Se em uma questão vier qualquer uma dessas proposições, dessas palavras, nós as representaremos dessa mesma forma aqui. Tudo bem? São expressões sinônimas. Outra observação que eu quero fazer é para que vocês tenham cuidado com o significado das palavras. A gente falar todo A é B é completamente diferente da gente falar todo B é A. Quando nós olhamos essas letras A e B, podem até confundir as nossas mentes. A gente ter dificuldade em ver essa diferença. Mas quando nós vamos para a utilização de palavras, fica fácil da gente perceber que essas proposições possuem significados completamente diferentes. Vejam as frases. Todo gaúcho é brasileiro. De fato, pessoal, todo gaúcho é brasileiro. Mas isso é completamente diferente da gente falar todo brasileiro é gaúcho. Tudo bem? Tranquilo? Com essa primeira proposição categórica, vamos resolver um exercício para praticar esses conceitos, esses diagramas e ver como simplifica bastante a resolução dos exercícios com a sua utilização. Concurso da EBSER para o cargo de analista administrativo, especificamente para o cargo de administração. Se todo X é A e todo A é Y, é correto afirmar, logicamente, que. Então vamos lá, pessoal. Percebam que nós estamos diante de proposições categóricas. Como é que nós resolvemos exercícios desse assunto? Através da utilização dos diagramas lógicos. Professor, nós vimos 2 diagramas para essa proposição. Qual é o que a gente vai usar? Galera, nós sempre começamos pela primeira opção. Se não conseguirmos resolver o exercício através dela, que nós passamos para a segunda representação. Tudo bem? Se todo X é A, como é que nós podemos representar essa situação? Ora, o conjunto X está dentro, está contido no conjunto A. Se todo A é Y, é porque o conjunto A está dentro do conjunto Y. Mas, pessoal, se X está dentro de A e A está dentro de Y, X também está dentro de Y. O que é que nós podemos concluir? Que todo X é Y. É exatamente o que diz a alternativa A, galera. Professor, é só isso? Só isso, pessoal. Não é difícil. Basta a gente entender e memorizar o diagrama. Tudo bem? Vamos prosseguir. A próxima proposição categórica que nós vamos estudar é a proposição nenhum A é B. Essa proposição nos diz que os conjuntos A e B são disjuntos. O que é isso, professor? Quando dois conjuntos são disjuntos, é porque esses conjuntos não possuem elementos em comum. Não existe interseção entre eles. É assim que nós representamos conjuntos disjuntos, afastados um do outro. Eles não se tocam. Essa é a única representação da proposição
nenhum A é B. Diferentemente da proposição categórica número 1, todo A é B, que nós vimos que todo A é B é diferente de todo B é A. Nessa proposição, nenhum A é B, nós temos essa diferença. Nós podemos dizer nenhum A é B ou nenhum B é A, sem problema algum. Professor, dê um exemplo para a gente visualizar isso melhor. Galera, não há diferença de sentido em a gente falar nenhum diplomata é analfabeto, de nenhum analfabeto é diplomata. Percebam que o sentido dessas duas proposições é exatamente o mesmo. Então, esses são os conceitos, as ideias e a representação da proposição categórica nenhum A é B. Vamos resolver um exercício de concurso público para ver como as bancas podem explorar essa proposição. Concurso da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo para o cargo de perito em telecomunicação. Considerando que todos os passarinhos são pardais e que nenhum pardal sabe cantar, marque a alternativa correta. Pessoal, nós temos duas proposições categóricas. Todos os passarinhos são pardais e nenhum pardal sabe cantar. Bom, a primeira proposição pode ser representada como sendo: se todo passarinho é pardal, é porque o conjunto formado pelos passarinhos está dentro, está contido no conjunto dos pardais. Tudo bem? Tranquilo, né? A outra proposição diz que nenhum pardal sabe cantar. Então, o conjunto formado pelos pardais é disjunto, não possui elementos em comum com o conjunto dos pássaros que sabem cantar. Galera, se o conjunto dos passarinhos está dentro do conjunto dos pardais, que é disjunto do conjunto dos pássaros que sabem cantar, o que é que nós podemos concluir? Que o conjunto dos passarinhos também é disjunto em relação ao conjunto dos pássaros que sabem cantar. Ou seja, pessoal, nenhum passarinho sabe cantar. É essa a resposta do nosso exercício. A letra E de esperança. Entenderam, pessoal, a lógica da coisa? Entenderam que, através dos diagramas, nós podemos ir tirando as conclusões? E é claro que nessas conclusões estarão as respostas dos exercícios. Beleza, galera? Vamos para a próxima proposição categórica. A terceira proposição categórica é a expressão algum A é B. Qual é o sentido, a lógica dessa expressão? Ela quer dizer que, quando nós olhamos para os conjuntos A e B, eles terão pelo menos um elemento em comum.
Essa é a lógica, é o significado, o sentido da expressão algum A é B. Simbolicamente, essa proposição pode ser representada da seguinte forma: o conjunto A tem em comum uma parte com o conjunto B. Eles possuem interseção. Essa é a representação da proposição categórica algum A é B. Essa proposição também possui expressões sinônimas. Quais são as expressões sinônimas de algum A é B? Nós também podemos enunciá-la como sendo pelo menos um A é B e também existe um A que é B. Então, qualquer um desses enunciados pode ser representado através desse diagrama. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aqui? Tranquilo, professor. Eu estou entendendo. Ótimo, pessoal. Fico muito feliz em escutar isso. Então, vamos prosseguir. Mais uma vez, nós temos o seguinte: dizer algum A é B, do ponto de vista lógico, é a mesma coisa que a gente dizer algum B é A. Não muda o sentido se trocarmos a ordem desses elementos. Vejam no exemplo, fica mais fácil. A gente falar que algum europeu é português tem o mesmo sentido da gente falar que algum português é europeu. Percebam, não muda nada, galera. Então, essa é a ideia, o conceito e a representação da proposição categórica algum A é B. Vamos praticar essa proposição? Concurso da Procuradoria-Geral Estadual do Estado da Bahia para o cargo de analista de procuradoria. Se é verdade que algum x é y e que nenhum z é y, então é necessariamente verdadeiro que. Pessoal, mais uma vez, nós temos duas proposições categóricas. A proposição algum x é y e a proposição nenhum z é y. Nós sabemos que essas proposições possuem representações diferentes. Então, temos que fazer uma representação, um diagrama para cada uma delas. Começando pela proposição algum x é y, nós acabamos de ver que essa proposição pode ser representada da seguinte forma: o conjunto x tocando, tendo em comum elementos com o conjunto y. Então, essa é a representação da proposição algum x é y. Beleza. Nós já vimos também a representação da proposição nenhum z é y. Essa proposição significa que os conjuntos z e y são disjuntos. Eles não se tocam. Então, tá aqui, pessoal. O conjunto z, ele é disjunto. Ele não toca o conjunto y. Tudo bem? Galera, aqui eu quero que vocês prestem atenção. Vamos começar a crescer.
a pegar a malícia na resolução de questões e proposições categóricas. Eu vou chamar essa situação que nós acabamos de representar de situação 1, beleza? Pensem comigo. O enunciado da questão disse que algum x é y. Beleza. Nós já sabemos, nós já vimos que esses conjuntos possuem essa representação com elementos em comum. Mas perceba, quando ele diz que nenhum z é y, ele exige que o conjunto z não tenha elementos em comum com y. Mas ele não faz a exigência em relação a x. Ou seja, nós podemos ter o conjunto z tendo elementos em comum com x. Percebam que nessa situação nós também obedecemos o enunciado. Nós temos a representação algum x é y, e nós também temos a representação nenhum z é y. Os conjuntos são disjuntos. Pessoal, esse enunciado nos proporciona duas formas de representá-lo. E aí, professor, como é que a gente vai saber qual é a alternativa correta, já que nós temos duas representações? Galera, a alternativa correta vai ser aquela que trouxer uma informação válida para as duas situações representadas no enunciado. E é isso que nós vamos analisar. Vamos começar pela letra B. Ela diz que algum x é z. Pessoal, percebo que na situação 2, essa afirmação pode acontecer. De fato, nessa representação, algum elemento do conjunto x também pode estar no conjunto z. Mas na situação 1, isso não pode acontecer, porque nessa situação, os conjuntos z e x também são disjuntos. Não há como a gente ter algum elemento de x em z. Então, a letra B não pode ser a resposta do nosso exercício. A letra C diz que nenhum x é z. De fato, quando nós olhamos para a situação número 1, essa situação acontece. Os conjuntos são disjuntos, então nenhum elemento de x pode estar em z. Mas essa afirmação não é válida para a situação 2. Aqui nós podemos ter elementos de x em z. Como essa informação não é válida para as duas situações, ela não pode ser a resposta do nosso exercício. Vamos analisar a letra D. A letra D diz que algum z é x. Galera, olhem para a situação 2. Nós temos essa informação. Existe elemento do conjunto z que pode estar no conjunto x. Mas na situação 1, isso não pode acontecer. Nós não podemos ter um elemento de z também no conjunto x. Nessa situação, esses conjuntos são disjuntos. Por isso, a letra D também não pode ser a resposta do nosso exercício.
A letra E diz que nenhum Z é X. Essa informação é válida para a situação número 1, já que os conjuntos são disjuntos. Então, de fato, nenhum Z é X. Mas essa informação não é verdadeira para a situação número 2, já que esses conjuntos têm um ponto de interseção. É possível que a gente tenha elementos de Z no conjunto X. Beleza, pessoal? Então vejam as 4 alternativas B, C, D e E não conseguiram preencher as duas informações como verdadeiras. Vamos ver a letra A. Quando nós olhamos para essa alternativa, ela diz que algum elemento do conjunto X não é elemento do conjunto Z. Percebo que essa situação tanto pode acontecer na situação 1 quanto na situação 2. Em ambas situações, nós conseguimos elementos que estão em X e que não fazem parte do conjunto Z. Ou seja, pessoal, a informação que a letra A nos trouxe é válida para as duas situações do enunciado. Por isso, ela é a resposta do nosso exercício. Tudo bem, galera? Vamos com calma. Nós estamos iniciando o estudo das proposições categóricas. Nós ainda faremos muitos exercícios e eu tenho absoluta certeza que com esses conceitos, com essas dicas e com esses diagramas, vocês irão ter a matéria e acertar a questão de proposição categórica que virá na sua prova. Vamos prosseguir. Galera, nós vimos a representação da proposição categórica algum A é B. Essa representação, apesar de ser a mais importante, ela não é a única. E é isso que nós vamos ver agora. As outras representações lógicas da proposição categórica algum A é B. Vejam esse diagrama. Quando olhamos para ele, nós percebemos que existe elemento de A que está em B. Ou seja, pessoal, algum elemento de A também está em B. Esse diagrama se adequa perfeitamente à proposição algum A é B. Essa é a segunda representação dessa proposição categórica. Mas percebam, ela também é a representação da proposição categórica todo B é A. Vamos com calma. Vocês irão entender essa construção. Fiquem tranquilos. Quando nós estávamos estudando essa proposição, eu chamei a atenção de vocês para a seguinte informação. Dizer algum A é B é igual a algum B é A. Galera, se algum A é B, pode ser representada por essa simbologia, por esse diagrama, que é equivalente
a proposição todo B é A, então a proposição algum B é A pode ser representada por essa simbologia. Algum B é A. Existe elemento de B que está em A. Mas vejam, esse diagrama nada mais é do que a representação também da proposição categórica todo A é B. Então, essa é a terceira representação da proposição categórica algum A é B. Professor, tem mais alguma? Tem, galera. E essa quarta representação é a conclusão da construção desse raciocínio. Bom, nós já sabemos que a proposição categórica algum A é B pode ser representada pela proposição todo B é A e todo A é B. Lá do estudo da teoria dos conjuntos, tem uma propriedade que diz o seguinte: se o conjunto A está contido no conjunto B e o conjunto B está contido no conjunto A, então esses conjuntos são iguais. É exatamente a situação que nós temos. O conjunto A está contido no conjunto B e o conjunto B está contido no conjunto A. O que é que nós podemos concluir? Que esses conjuntos, pessoal, eles são iguais. Essa é a quarta representação da proposição categórica algum A é B. Sabe por quê? Eu fiz toda essa construção com vocês porque eu quero que vocês gravem o sentido lógico da palavra algum. Está perfeitamente correto afirmar que algum A é B, mesmo sabendo que todo A é B. Como assim, professor? Galera, está perfeitamente correto a gente falar algum paulista é brasileiro, mesmo a gente sabendo que todo paulista é brasileiro, pessoal. Então, gravem essa informação. Apesar daquela primeira representação ser a mais importante, também existem essas outras. E nós não podemos negligenciar nenhum ponto que pode ser cobrado na sua prova. Trouxe isso para vocês, porque quando nós lançamos a proposta do canal, disse a vocês que daria o curso completo. Então, por respeito a vocês que estão acompanhando as nossas videoaulas, eu trago para vocês todas essas informações, para que não fique brecha, não fique furos na construção do seu conhecimento. Tudo bem? O que é que nós podemos concluir, pessoal, diante de todas essas informações? Nós podemos concluir que a proposição categórica algum A é B possui
4 formas de representação. E aqui estão todas elas. Tudo bem, pessoal? Galera, vamos ficando por aqui. Se gostou desse vídeo, deixa um like, inscreva-se no nosso canal. Essa foi apenas a primeira aula de proposições categóricas. Ainda estudaremos a quarta proposição, algum A não é B, as equivalências envolvendo as proposições categóricas, como é que nós negamos a proposição todo A é B, como é que nós negamos a proposição nenhum A é B. Tudo isso ainda será estudado. E nós resolveremos muitos exercícios para não ficar dúvidas sobre esse tema. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula.